começar a gravação, né? E depois compartilhar a tela, não fazer o... Ai, meu Deus. Não posso falar nada. Lab 1, eu tava gravando, tava certo, tava gravando, gravei nada. Não E todo gravou mundo nada. tá gravando, professora, de todo mundo. Ai, ai. Então vamos lá, vamos compartilhar a tela. Boa tarde de novo, vamos começar. Apesar que a gente grava a aula, eu nem sei se alguém vai lá ver as aulas, mas estamos aí. Ah, eu esqueci de abrir a aula. Ok, estão vendo pessoas? Certinho. Certo? Então, semana passada nós vimos o experimento de adsorção em batelada, onde era solução líquida, né, para fazer a adsorção de corante. E essa semana nós vamos trabalhar com a adsorção em coluna de leito fixo, e onde nosso fluido vai ser um gás. Então, os objetivos desse experimento vão ser obter dados da cinética da dissorção do CO2 em carvão ativado, em coluna de leito fixo, e construir as curvas de ruptura com os dados experimentais, e interpretar os dados obtidos e discutir esses resultados. Então, como que acontece a dissorção em coluna de leito fixo? Alguém lembra das duas meninas que estão aí? Deixa eu sair da tela. Vocês lembram como que acontece? Vou colocar aqui, ver se vocês vão responder no WhatsApp. Como que acontece o processo de dissorção? Professora, eu não lembro muito bem, não. Não lembra? E a Geisa? Lembra, Geisa? Eu lembro que tinha torre lá, né? E aí passava um gás, aí tinha um líquido, encontro corrente. Esse é absorção. Absorção. Agora a gente está falando de adsorção. Não vai ter líquido encontro corrente. É material sólido. Aí pode ser o adsorvente pode ser um gás ou um líquido. Geralmente pode ser uma zeólita, esse material, pode ser o carvão ativado, como a gente está vendo agora. Isso, você falou o adsorvente pode ser gás ou líquido. O adsorvente é sólido e o adsorvato ele pode estar numa corrente gasosa ou uma corrente líquida. Isso mesmo, prof, eu troquei os nomes. Não, tá certo, mas ainda mais que faz um tempinho que vocês não veem a apuração. Mas só para deixar claro. E quando eu falei adsorção, é muito comum confundir ali no primeiro momento a adsorção e a absorção, né? Mas lembrando que são operações diferentes, tá bom? Mas, assim, no primeiro momento é comum mesmo confundir. Então, aqui só para vocês lembrarem do processo de adsorção em coluna de leito fixo. Aqui esse processo está sendo representado de forma descendente, mas normalmente a gente faz a forma ascendente, isso para evitar os caminhos preferenciais, evitar também a compactação do leito, tá? Então, para vocês lembrarem, a gente vai ter aqui uma corrente, nessa corrente pode estar íons, pode estar molécula, seja o que for o adsorvato, né, que vai estar sendo adsorvido. Então, ele vai entrar em contato com os materiais adsorventes e vai acontecendo a adsorção desses íons ou moléculas gradativamente no decorrer dessa coluna. Então, no início do processo, a gente vai ter aqui do outro lado da coluna o fluido saindo livre do adsorvato. Com o passar do tempo, a gente vai começar a ter a presença do adsorvato também na saída da corrente fluida. E aqui mostrando um processo real, onde a gente vai ter alguns caminhos preferenciais, ou seja, nem todo o adsorvente ele vai servir ali no processo de adsorção, isso justamente por causa dos caminhos preferenciais. Então, antes que a coluna esteja totalmente saturada, a gente já vai ter ali a presença do adsorvato na saída da corrente. Isso por causa dos problemas, né, que acontecem na realidade de um processo em operação. Então, aqui só para vocês lembrarem que na dissorção em coluna, a gente representa a cinética dela pela curva, né, de ruptura, que é o que a gente chama. Então, numa operação ideal, essa curva de ruptura seria da forma degrau, onde a gente chegaria aqui no tempo de ruptura e aconteceria a saturação completa desse leito, exatamente no tempo de ruptura. Ou seja,
a coluna ela vai sendo preenchida, né? Os adsorventes ali vão sendo preenchidos de forma uniforme, sem acontecer caminhos preferenciais. Então, quando começa a sair aqui o soluto na corrente de saída, significa que a concentração dele vai estar igual à concentração da entrada. Por quê? Todo o adsorvente vai estar completo aqui, né, saturado, e vai simplesmente começar a entrar aqui o fluido com o soluto e sair aqui do outro lado, porque não tem mais onde ser absorvido. Isso é num processo ideal, né? Então, acontece dessa forma. Num processo real, a nossa curva de ruptura vai ser dessa forma sigmoidal, justamente por causa dos caminhos preferenciais. Ou seja, antes mesmo da coluna atingir a sua completa saturação, já vai ter a presença de soluto lá na corrente de saída da coluna, porque nem todos os adsorventes ficaram preenchidos aqui quando foi passando essa corrente com o soluto. Então, a gente observa esse comportamento. Lembrando que no processo de adsorção, né, a gente vai fazer todo esse estudo da curva de ruptura, porque aqui a gente tem a representação dos processos das fases de transferência de massa. Num processo industrial, a gente vai operar a coluna somente até o tempo de ruptura. E qual é esse tempo de ruptura? Depende do processo que a gente está trabalhando, que a gente determina o tempo de ruptura, tá bom? A gente pode especificar lá que o tempo de ruptura vai ser 5% da concentração de saída, né, em relação à concentração de entrada, ou 10%, mas muitas das vezes, industrialmente, a gente determina isso de acordo com legislação, né, o máximo permitido pela legislação. Quando a gente atinge o tempo de ruptura lá no processo industrial, muitas vezes a gente vai desviar o fluxo dessa coluna para uma outra coluna, onde essa coluna vai estar sendo feita, a coluna antiga, né, que está saturada, vai estar sendo feita a sua regeneração do material adsorvente ou a troca desse material adsorvente, se todos os ciclos de adsorção e desorção já tiverem sido cumpridos, certo? Então, aqui a gente tem a representação da nossa coluna do laboratório, da nossa coluna de adsorção. Ela é muito parecida com a coluna de absorção, só que do nosso laboratório, né? Só que ela, no caso, ela vai ter aqui os módulos, né? Os leitos aqui preenchidos com carvão ativado. Dessa forma, ela é uma coluna dinâmica, que a gente consegue trabalhar com diferentes alturas de leito aqui, seja preenchendo um módulo, 2 módulos ou todos os módulos, a gente vai ter uma diferença aqui na altura da coluna. Então, nós vamos fazer aqui, ter a entrada de ar e a entrada de CO2, onde vai ser feita essa mistura gasosa. O valor da vazão que vai estar entrando na coluna, nós vamos regular por um rotâmetro, tanto o rotâmetro de ar como o rotâmetro de CO2. E a entrada da fase gasosa, né, como a gente pode imaginar, ela é feita por baixo da coluna, porque essa fase gasosa ela vai ascender de forma natural, né, pela coluna. E essa aqui é a nossa coluna, e aqui do lado nós temos esse painel elétrico para fazer todo o controle de temperatura. Essa coluna, ela pode operar com isolamento térmico, onde é feito um vácuo entre as extremidades aqui do leito mesmo e a extremidade mais periférica da coluna. Aqui a gente tem também um manômetro, onde nós podemos medir a queda de pressão nesse leito todo aqui da coluna. Então, é um módulo bem completo, bem interessante de se trabalhar. Aqui eu não vou demonstrar para vocês como que são feitas as análises da amostra, porque é exatamente igual ao que vocês viram no processo de absorção. Isso por quê? Porque nós vamos estar trabalhando com uma mistura gasosa de ar e CO2. Então, nós vamos fazer a medição, né, a aferição da quantidade de CO2 por meio do método titulométrico, aquele método de Wilder que vocês já conhecem. Então, a gente vai coletar amostras aqui com seringas, e nessa seringa já vai ter o NaOH, então esse CO2 vai ser absorvido. Agora, o processo não é a adsorção. Dentro da seringa que vai se coletar amostras de CO2, ela vai estar sendo feito o processo de absorção, para que a gente possa, lá no NaOH, para que a gente possa aferir pelo método de Wilder. O que nos interessa, na verdade, é o valor de CO2 na entrada da coluna e o valor de CO2 na saída da coluna. Mas a gente pode também fazer medições ao longo dessa coluna aqui,
a título de curiosidade, por exemplo, né? Mas o que nos interessa é entrada e saída propriamente dita. Então, são essas medidas principais que a gente faz na coluna. Interessante lembrar aqui que foi feita a curva de ruptura. Então, foram feitas várias medidas e anotado também o tempo dessas medidas, né? Já que a gente quer saber o comportamento com o tempo, o comportamento da distorção com o tempo, já que é uma cinética. Então, aqui para vocês tem as questões do relatório, são questões simples que, na verdade, vão complementar as questões que já foram feitas na parte de batelada, porque o processo é o mesmo, continua sendo a distorção. Então, aqui está pedindo para vocês falarem sobre 3 processos industriais que utilizam a distorção em meio fixo, e explicar, né, esses processos, não só falar pá, explicar um pouquinho desses processos. E também vocês falarem o que vocês acham que poderia ser melhorado nesse experimento de adsorção, no experimento que a gente tem hoje lá no laboratório. Então, a entrega desse relatório vai ser para a semana que vem, juntamente com os dados da batelada, tá bom? E vocês enviam lá no nosso e-mail, meu e da live, beleza? Gente, referente a essa parte agora, vocês têm alguma dúvida? No momento não, professora. No momento não? Então, essa parte, né, eu acho que agora vai ficar um pouquinho melhor assim para vocês entenderem. Por mais que o processo de adsorção e absorção eles sejam diferentes, pelo menos vocês já vão estar mais familiarizados aí com essa questão desse fluxo do ar na coluna, porque vocês já viram lá em absorção, vocês já estão mais familiarizados com um método também de análise para determinação do CO2, tá bom? E os cálculos ali da curva de ruptura e tudo mais, eu acho que todo mundo deve ter feito matéria com a Pri, ela passou lá essa parte de adsorção para vocês. Então, peguem lá no material da Pri, peguem artigos também que façam adsorção de CO2, pode ser em carvão ativado, pode ser que é mais comum, pode ser em outro material, comparem, leiam, tá bom? Vão atrás, pesquisem, façam essa fundamentação teórica para vocês aí, certo? E a semana que vem a gente vai ter o nosso último experimento. Depois a gente já encerra o período. Acho que 2 meses de semestre é duro de falar, né, professora? Semestre igual a bimestre. Entenda-se. Certo? Gente, alguma